Alô, boa noite, tudo bom? Aqui é o Luiz Gustavo, do Vlog do Professor. Hoje nós vamos fazer mais um Pergunta que eu Respondo, né? E hoje eu vou falar sobre uma questão polêmica dessa, tá? Dom Pedro I, absolutista. Ele não era, mas muita gente diz que era, tá? E aí aquela coisa, por que que eu analiso o não absolutismo de Dom Pedro, tá? Vamos analisar as questões em cima das leis que existiam na época, tá? Primeiro, Dom Pedro, todo mundo sabe, era um cara extremamente voluntarioso, né? Arrebatador, né? de rompantes, bem diferente do seu filho, né? Que foi tutelado, né? E extremamente ensinado por Bonifácio. Então, Dom Pedro era aquela pessoa extremada, né? E aí as pessoas ficam falando, é porque ele era absolutista, porque ele concentrava o poder, que etc, etc. A gente tem que entender um conceito que é muito importante. Primeiro, nós estávamos saindo de uma situação de colônia, de Reino Unido. Nós estávamos presos a Portugal, né? Então, como tal, a gente precisava tirar o óculos, senão fica um negócio aqui na cara horrível, né? E a gente precisava ter essa ideia de libertação. Então, Dom Pedro, após fazer o grito da independência, pede que se faça a Constituição. E aí é que vem o grande problema. Os constituintes que começaram a fazer a Constituição, né, eles começaram a reduzir drasticamente o poder de Dom Pedro. Ou seja, Dom Pedro não teria poder nenhum. Eles teriam o poder. Bem a cara de político brasileiro, né? Como sempre, é o que eu canso de dizer. É o grande câncer, é o grande problema que nós temos. É o político brasileiro, né? Então, simplesmente Dom Pedro, quando vê a Constituição da Mandioca, que era assim chamada, tá? E verifica que primeiro, estava se alijando de ter condições de participar da política das eleições as pessoas que tivessem dinheiro, porque só poderia votar quem tivesse terra, e aí só brasileiro. Com isso você retirava os portugueses que aqui viviam, né, e que tinham dinheiro porque eram comerciantes. Dom Pedro começou a verificar que os constituintes estavam começando também a diminuir cada vez mais o poder dele. Olha, aí, meus senhores, vamos e convenhamos, né? Eu não vou fazer uma empada, colocar azeitona e deixar só os outros comerem. Eu também quero comer um pedaço. Isso não é ser absolutista, isso é ser imperador, que era o que ele era, o cara que criou e que fez a independência do Brasil, né? E aí é que vem o grande problema, tá? O erro talvez esteja na forma como foi feita a Constituição. A Constituição ela foi dividida em 4 poderes, como todos sabem: executivo, legislativo, judiciário e moderador. E aí tem aquela questão: o poder moderador seria o poder do chefe de Estado. E é. Dom Pedro II, a partir de 47, governa só com o poder moderador. Quem governava no executivo era o primeiro-ministro, que no caso aqui chamava-se presidente do Conselho de Ministros, tá? Mas quem no Brasil era as forças políticas na época de Dom Pedro I? Dom Pedro I e as Assembleias Nacionais. Senado e Câmara. Lógico, tinha as câmaras provinciais, etc. Mas, na base, Senado e Câmara dos Deputados. E Dom Pedro se tornava, então, aquela pessoa que iria o quê? Queria tentar, né, fazer aquele jogo de cintura necessário para governar o Brasil. Na Constituição que foi feita, não se criou o parlamento. Criou-se essa estrutura. E quem é que assume o poder moderador, como eu falei? Dom Pedro. Era o poder dele, tá?
Está aqui na Constituição, vou pegar aqui para vocês verem, o poder moderador é a chave de toda a organização política e é delegada privativamente ao imperador, que seria o chefe supremo da nação e seu primeiro representante. Olha o grande erro que está aí. Isso aí deveria de ser o chefe de Estado, não o seu chefe supremo da nação. E uma outra coisa, não é Dom Pedro que escreve a Constituição, tá? Mas, de qualquer maneira, foi feito esse processo exatamente para isso. Para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes políticos. Só que aí acontece o grande problema. Tá aí é que está a grande explicação de por que dizem que Dom Pedro era absolutista. O imperador é o chefe do poder executivo. Ora, então Dom Pedro era chefe do poder moderador, mas também era chefe do poder executivo. Só que aí, gente, a gente tem que analisar o seguinte. Não, tá vendo? Ele era absolutista. Não. Nós estávamos saindo de uma independência. De 1822 a 1824, o Brasil esteve em convulsão social, em guerras internas, em lutas contra províncias que ainda eram leais a Portugal. E Dom Pedro à frente dos exércitos na luta contra essas províncias revoltosas. E aí, em 1824, que ele consegue efetivamente pacificar, ele vai de 24 até 30. Né? Ou seja, 6 anos. Senhores, o que são 6 anos? Mandatos de presidente é 4. De senador é 8. Ele ficou 6 anos governando um país que tinha saído de quase 300 anos de dominação, com uma política que ninguém sabia como fazer, teria que pegar a experiência, teria que fazer alguma coisa. Num processo em que eles estavam caminhando, estavam começando a pensar no processo de independência e consolidação dessa independência, de unificação, porque se a gente for observar lá em cima, tá, a Constituição como um todo, tá, para a gente observar o que ele diz a respeito do que é o Brasil, estou voltando lá em cima o texto para vocês poderem observar, tá, ele fala a respeito da situação do Brasil, vamos chegar lá em cima para a gente poder observar, né? Ele diz aqui, olha, o Império Brasileiro é a associação política de todos os cidadãos brasileiros. Forma uma nação livre e independente que não admite, como qualquer outra, laço algum de união e federação. Não federativismo, mas federalismo. Províncias separadas. A bandeira ali traz as 20 províncias independentes. Então já era um primeiro passo para um processo de parlamentarismo. Né? Seu território é dividido em províncias da forma que atualmente se acham, as quais poderão ser subdivididas como pedir o bem do Estado. O governo é monárquico, hereditário, constitucional e representativo. Então cadê o absolutismo? Tem representação. A dinastia imperante é de Dom Pedro, atual, papapá, e vai por aí afora. Né? O Brasil tiver nascido, aí ele fala dos cidadãos brasileiros, tá? Poderes e representação e etc. Né? As partes que ele fala do Brasil. Então, na verdade, o Brasil estava começando, estava nascendo a nação. Você queria o quê? Um cara frouxo? Molenga? Não dava. Dom Pedro foi talvez o único, vamos dizer assim, a única pessoa que tinha a capacidade realmente de manter essa unidade, essa união. E de uma forma dura. Tinha que ser. Não dava para ser diferente. Mas aí os grandes experts dizem que isso era uma demonstração de absolutismo. Absolutismo com representatividade, absolutismo com federação, onde as províncias têm as suas liberdades, absolutismo com uma Câmara que toda hora é eleita, porque ela era eleita de tempo em tempo.
Seria, pelo menos, se seguisse o governo de Dom Pedro, e foi assim durante o período de Dom Pedro II. A única mexida que Dom Pedro II faz é exatamente em 1847, quando ele institui o corpo de ministros, cria o presidente do Conselho de Ministros e transforma o Brasil num parlamentarismo, onde ele assume só a chefia de Estado, só o poder moderador, e esse presidente do Conselho de Ministros, ou primeiro-ministro, assume então o poder executivo. Então, senhores, pela lógica, eu gostaria que as pessoas me mostrassem onde é que está o absolutismo de Dom Pedro. Então vai por aí mais uma brincadeira para as pessoas pensarem, tá, e contestarem. Passei um pouquinho de 10 minutos, mas não tem problema, não chega aos 12. Se gostou, dá um like aí embaixo, se inscreve no canal, clica no íconezinho do sino para poder lembrar quando tiver um novo vlog aqui do professor. E até a próxima, menos de 11 minutos. Um abraço.